Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, como prometido, trouxe aqui a flâmula no tema menina. Olha que graça que ela ficou. Essa aqui é a Alice. Olha lá. Eu fiz essa flâmula, gente, com fio amigurumi e agulha de número 3 milímetros, tá bom? Ela ficou com 40 centímetros de altura, 28 centímetros de largura. Olha que fofura. Vocês podem mudar a cor do cabelo, tá? A cor do fundo, a cor da roupa, enfim. Aqui embaixo pode fazer um bico diferente. Já tem outras duas flâmulas aqui no canal, a da coelha e do panda. Vocês podem olhar lá, se inspirar também, tentar pegar alguma ideia de lá e colocar nessa, que vai ficar bem bacana. Soltem a imaginação, usem e abusem da criatividade, tá ok? Os olhos que eu usei aqui de trava tem 7 milímetros, tá bom? Vocês podem bordar os olhos, pode fazer com feltro, enfim, tem várias maneiras aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante o canal, tá, gente? E compartilhar aí nas redes sociais também. E tem novidade já já aqui no canal, para quem me segue lá no Instagram já sabe, eu estou preparando a nossa coleção Safari. São 6 bichinhos que vão ficar maravilhosos, tá, gente? Todos eles em amigurumi. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva e não esquece de ativar as notificações, tá bom? O gráfico da nossa flâmula estará disponível nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vou deixar o link das minhas redes sociais na descrição do vídeo, tá bom? Vamos ao passo a passo? Bom, gente, vamos começar aqui a nossa flâmula. Olha, aqui está o gráfico. Ele tem 58 pontos de largura e 82 de altura. Eu vou usar aqui a agulha de número 3 milímetros e o fio amigurumi. As cores que eu usei eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Bom, a técnica que nós usamos aqui para fazer este trabalho chama-se intárcia, mas eu prefiro chamá-la de fio em espera, ok? Então, para trabalhar com ela, nós vamos precisar de um novelo para a cor do fundo, né? Aqui eu vou deixar um novelo deste lado, um novelo para este lado. A cor do braço, então são mais 2 novelos, e a cor da blusa, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5 no caso, né? São 3 cores, porém 5 novelos, tá certo? Então, vamos começar. São 58 pontos, então, eu fiz aqui 58 correntinhas. Faço mais uma para virada. Então, toda a carreira sempre faz uma correntinha para virar. Agora, vamos contar aqui. Então, aqui na cor que eu escolhi o fundo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vou fazer 19 pontos baixos na cor do fundo. Então, eu vou caminhar aqui os meus 19 pontos e volto com vocês. Aqui bem tranquilo, tá, gente? Fiz aqui, olha, 19 pontos. O último ponto eu não termino, tá? Eu vou finalizar ele com a próxima cor. Olha, vamos começar a fazer o braço. Então, eu vou começar a usar o fio bege aqui. Então, o ponto 19, eu finalizo ele com a cor bege. Aí, eu deixo o fio lilás aqui, ó, deixo ele aqui do lado, ajusto o pontinho aqui. E agora, vamos contar aqui quantos pontos no bege. Olha lá. 1, 2, 3, 4.
O quarto ponto, eu também não termino ele, vou finalizar com a próxima cor. Agora, com a cor da blusa. Eu escolhi aqui o vermelho. Então, eu deixo o fio bege aqui, ó, de lado, e vou finalizar o ponto com o vermelho. Ajusto aqui com o bege. Pronto. Agora, vamos contar quantos pontos vamos fazer no vermelho. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu vou caminhar aqui 13 pontos com o fio vermelho. Bem tranquilo, viu, gente? Pega o jeito rapidinho de fazer essa técnica, tá? Eu vou caminhar os meus pontos aqui e volto. Bom, agora aqui o último ponto, de novo, eu não termino ele, vou finalizar com a próxima cor. Nós vamos fazer aqui, olha, o outro braço. Então, eu pego o outro novelo na cor bege e finalizo aqui. Ajusto o ponto com o vermelho. E agora, eu vou trabalhar aqui a quantidade de pontos na cor bege. Temos aqui 4. Então, vamos lá. Vai arrematando junto essa pontinha, depois só cortar o excesso. Três. E agora, o último ponto. De novo, eu não finalizo. Agora, venho com outro novelo aqui da cor do fundo. Finalizo aqui o ponto com ele. Ajusto o ponto com o fio bege, pronto. E agora, eu termino aqui o restante dos pontos com a cor lilás. Vamos contar aqui, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu vou terminar aqui os meus 18 pontos com a cor lilás. Deixo o fio bege lá quietinho, ó, todos ali reservados. Todos em espera, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e volto. Bom, gente, olha, eu finalizei aqui com os 18 pontos finais. Agora, vamos virar a nossa peça do avesso e organizar os fios. Então, vamos lá, ó. Então, eu pego aqui e vou virar assim, olha. Os fios embolam, né? E agora, é só pegar o novelo de cada fio e colocá-los alinhados. Então, olha lá, o novelo desse fio eu já deixo pra cá. E aí, eu vou alinhando um por um. Desse, ó, pra cá. Deixa o vermelho aqui. Olha só. Já estão todos alinhados novamente. Deixa eles aí. Trabalha em cima de uma mesa, gente, que tem um espaço, tá? Assim não tem risco deles darem nó. Agora, já podemos começar a nossa segunda volta. Então, a primeira nós vimos pra cá, agora vamos pra lá. Então, vamos fazer aqui 18 pontos novamente. Não esquece de fazer uma correntinha toda vez que vai começar uma carreira, tá bom? Então, faz a corrente e caminha os 18 pontos. Fiz aqui os pontos, lembrando, o último, a gente nunca termina ele, ó. Aí, gente, pra fazer essa técnica, nós temos sempre que deixar os fios do lado avesso, tá? Então, olha, se eu deixar ele aqui, ele vai ficar do lado direito, então eu tenho que trazer ele pro avesso. O que que eu vou fazer? Olha, antes de começar com a próxima cor,
Eu pego aqui o fio, passo embaixo da agulha, ó, trago pra cá. Olha lá, trouxe, ele já tá aqui do avesso. Agora, segura aqui, pego a próxima cor e vou finalizar o ponto. Ajusto aqui com lilás, olha, deixo ele aqui. Agora, eu trabalho aqui a quantidade de pontos na cor bege. Temos aqui 4 pontos, certo? Para deixar um acabamento perfeito do lado avesso, sempre vai ter esse fiozinho aqui, olha. Tá vendo? Sempre vai ficar um fiozinho corrido, a gente tem que trabalhar em cima dele. Então, eu passo a agulha aqui, ó, embaixo dele, já entro no ponto e trabalho normalmente. Então, toda vez que vocês verem esse fiozinho, em qualquer cor, é só trabalhar em cima dele, tá bom? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, e aqui o último ponto. De novo, não finalizo ele, pego o fio, passo embaixo da agulha, trago pra cá. Já tá aqui do avesso. Agora, eu pego o próximo, a cor vermelha, e finalizo o ponto. Ajusto. E agora, vamos trabalhar a quantidade de pontos no vermelho. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha o fio vermelho corrido de novo aqui, ó. Entro embaixo dele e vou lá no ponto e faço normalmente. Agora, eu vou caminhar aqui os 13 pontos. Fiz aqui os 13 pontos, o último a gente não termina. E agora, vamos começar o outro braço. Mais 4 pontos na cor bege. Antes, de novo, pego o fio vermelho, passo embaixo da agulha, trago pra cá. Tá aqui quietinho. Agora, eu pego o bege e vou aqui finalizar o ponto com ele. Ajusto. Aqui o fio corrido de novo, entro embaixo dele, entro no ponto e finalizo. Vamos trabalhar aqui os 4 pontos. Aqui o quarto, não finalizo ele, trago o fio pra cá. Agora, venho aqui com lilás, finalizo o ponto, ajusto com a última cor. O fio corrido aqui, entro embaixo dele, entro no ponto e trabalho normalmente. Agora, vamos finalizar a carreira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Viram, gente? Não é difícil. É bem tranquilo. Pega o jeito rapidinho de fazer. Olha lá. Vou terminar aqui os meus 19 pontos e volto para fazer mais uma carreira para vocês, para não ter nenhuma dúvida, tá bom? Bom, gente, olha lá, terminei aqui a minha carreira e agora, na hora de virar, sempre deixo os fios aqui, ó, pra cima, tá? E agora, vamos virar novamente. Pego aqui e virei. Agora, é só ajustar os fios novamente. Eu vou ajustar os meus aqui, tá? É só pegar o novelo de cada fio, olha, e separar aí eles alinhados, tá bom? Bom, olha só, a nossa terceira carreira é repetida, né? Veja só que a gente tem umas carreiras repetidas. Vou fazer essa aqui mais uma com vocês, para não restar dúvida. Olha, já virei a peça. E agora, vamos caminhar aqui. Então, aqui a nossa primeira volta foi aqui, a segunda pra cá e a terceira, vamos começar aqui, ó, deste lado pra cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Vamos fazer aqui uma corrente e caminhar os 19 pontos. Olha lá, os fios já estão do avesso, né? Então, é isso que tem que fazer, sempre deixá-los do avesso, tá bom? Vou caminhar aqui os meus pontos e volto. Bom, gente, olha só, fiz aqui até o último ponto, né? O último ponto a gente não finaliza. Aí, eu já venho aqui com a cor bege e finalizo o ponto com ela. Ajusto aqui o lilás e vou trabalhar os 4 pontos. Mas lembre-se de sempre trabalhar no fio corrido que fica lá do avesso também, ó. Tá vendo só? Ficou lá. Então, eu vou entrar com a agulha aqui nele, ó. Passei dentro dele. E agora eu trabalho o ponto normalmente. Assim, o acabamento do avesso fica o melhor possível, tá? Então, eu trabalho aqui os 4 pontos. 2, 3 e o quarto, começo ele e vou finalizá-lo com a próxima cor. Deixo lá o bege lá atrás, venho com a próxima cor e finalizo. Ajusto e agora trabalho a quantidade de pontos do vermelho, trabalhando sempre também no fiozinho corrido que fica lá atrás. Vamos lembrar quantos pontos no vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vou caminhar aqui os 13 pontos, entro aqui, vou passar no fio aqui atrás, pronto. E agora eu sigo trabalhando normalmente. Cheguei aqui no meu último ponto, deixo o vermelho lá, pego a próxima cor e finalizo com ela. Ajusto e vou trabalhar aqui os outros 4 pontos. Entro aqui, não esquece de trabalhar lá em cima do fiozinho que ficou lá atrás. Três e o quarto. Deixo ele aqui, finalizo com a próxima cor. Ajusto. E assim eu já posso terminar aqui a nossa carreira. Sempre conta, tá, gente? Pra ver se não pulou nenhum ponto, tá bom? Viram como não é difícil? É super tranquilo de trabalhar. Pega o jeito rapidinho, como eu já disse pra vocês. Uma dica que também eu dou é que na hora de fazer as correntes no início, que eu esqueci de falar lá, é só fazer elas mais larguinhas, tá? Pra peça não ficar repuxada depois, tá bom? Então, faça as correntinhas iniciais, mas sem apertar. Mais folgada, né? Olha. Super tranquilo. Fazer com calma. E pego o jeito rapidinho. Terminei a minha terceira carreira aqui. Olha só como vai ficando. Viu só? Aí, é só virar a peça de novo, ajustar os fios e seguir as carreiras normalmente, tá, gente? Então, vamos lá. Vou explicar aqui uma coisa. Quando a gente terminar aqui a última carreira com o bege, já pode, corta o fio, deixa um pedacinho. Depois que terminar a peça inteira, é só arrematar. Aí, é só esconder cada fio em sua determinada cor, né? O fio bege, arremata ele dentro dos pontos beges, o lilás num ponto lilás, o vermelho dentro dos pontos em vermelho, tá bom? Assim o acabamento fica perfeito, tá ok? E aqui, olha,
Depois que acabar essa carreira com o bege, é só seguir uma só com o vermelho, né? Com o lilás, o vermelho, o lilás. Depois, de novo, volta com o novelo bege pra terminar o rosto. E o cabelo, vocês decidem a cor. Marrom, preto, amarelo, ruivo. Aí vocês decidem, tá certo? Então, é isso, tá, gente? Toda vez que terminar uma cor, corta um pedaço de fio pra depois arrematar. O novelo que vocês fizeram, ai, não deu, é só emendar. A emenda é comum, aí bem normal, como em qualquer peça de crochê. Eu vou adiantar minha peça aqui pra vocês e volto, tá bom? Sem segredo. Qualquer dúvida, volta no início, não tem dificuldade, tá, gente? É a mesma coisa, é só contar os pontos aí, os quadradinhos certinho, que vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Bom, gente, olha só. Assim ficou finalizada a parte do gráfico, viu? Olha, vai ficar dessa forma. Olha que graça que ficou, tá vendo? Eu já fiz aqui também, gente, o acabamento nas laterais. Eu sempre falo pra vocês, façam um acabamento nas laterais, porque é um diferencial na peça, tá? Pode fazer um bico diferente, enfim, aí vai de gosto, soltem a imaginação. No meu aqui, olha só com o acabamento como fica, né? Dá um outro detalhe, né, na nossa peça. Eu fiz um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, por toda a lateral, sem segredo aí, tá? Aqui, olha, nós vamos usar olhos de 7 milímetros. Eu já até marquei aqui, mas depois a gente coloca ele certinho e eu falo pra vocês a quantidade de pontos que nós vamos deixar aqui pra colocar. Vou deixar eles aqui separado. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui de cima, que é onde vamos colocar o bastão de madeira, né? Pra segurar a nossa flâmula. Eu faço 3, tá? Vou pegar aqui, olha. Eu trabalhei aqui, olha só, 12 pontos. Então, aqui, olha, eu trabalhei 12 pontos. Eu vou pular 11, vou trabalhar 12 aqui no meio, pulo 11 novamente e trabalho 12 aqui no final. Tranquilo, né? Eu subi 16 carreiras, idas e voltas. O bastão, gente, eu fiquei de trazer pra vocês, mas eu ainda não encontrei aqui na minha cidade. Eu vou ter que ver se eu acho pela internet mesmo. Aqui eu não achei. Tá bom? Vamos fazer aqui essa parte aqui do meio. Bom, vamos lá, gente. Olha, pulei 11 pontos, como eu disse, prendi aqui o fio e já faço aqui o nosso primeiro ponto, no mesmo lugar que eu prendi, olha. E vou caminhar aqui 12 pontos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aí, eu faço uma corrente, viro a nossa peça e vou trabalhar 16 carreiras, idas e voltas, com 12 pontos, tá? Sem segredo, né? Essas carreiras podem ser mais ou menos a depender da espessura do bastão de madeira que vocês usarem. Eu aconselho não usar muito grosso, tá, gente? É pra decoração de quarto de criança, né? Então, quanto mais delicado ficar, melhor. Então, eu vou seguir fazendo aqui as minhas 16 carreiras de 12 pontos com idas e voltas. E volto pra mostrar como a gente costura aqui embaixo. Viu só, gente? É muito tranquilo de fazer. Eu sempre falo, solta a imaginação para mudar as cores, acrescentar detalhes, agregar valor à peça de vocês, tá bom? Vou fazer elas aqui, as minhas carreiras, e volto. Bom, agora vamos costurar. Olha, gente, é só virar aqui pro avesso. Olha lá. E fazer aqui a costura comum.
Bom, gente, o acabamento aqui na parte de baixo tem várias formas de fazer. As outras duas flâmulas que eu fiz aqui no canal, eu fiz, pendurei umas franjas e na outra usei pingente de tassel. Este daqui eu fiz um bico, olha, com ponto pipoca e o ponto V. E ficou assim, olha que gracinha. Vou explicar como é que eu fiz aqui. Bom, gente, olha, eu comecei aqui fazendo 3 correntes com verde. Fiz mais 3 correntes de espaço e no mesmo lugar fiz outro ponto alto. Aí, eu fiz uma corrente, pulei 3 pontos e repeti o ponto V. Fui fazendo isso até o final. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ponto V. E depois eu peguei o vermelho aqui e fiz o ponto pipoca. Nele eu fiz 6 pontos altos. E aí, eu vou fechar, ó, venho no primeiro, pego a alcinha aqui do último e fecho o ponto pipoca. Faço 3 correntes. Venho aqui nesse espaço e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes. Laço o fio e dentro do ponto V, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho no primeiro, venho aqui, fecho 3 correntes, prendo aqui um ponto baixo. Venho aqui embaixo e prendo com baixíssimo. E aí, gente, olha, é só arrematar. E ficou assim, um bico bem diferente, né? Ficou uma gracinha. Vocês podem fazer, como eu disse, de várias formas. Soltem a imaginação, tá bom? Depois é só arrematar esse fio aqui. Agora, vamos terminar de compor a nossa menina aqui. Os cabelos, gente, eu não vou deixar assim, tá? Eu vou fazer cachinhos aqui, olha só. Então, eu vou colocar aqui 3 cachos dessa forma. Vou prender eles, tá? Aqui assim, ó, em cima desse coque, né, que a gente tem aqui. E vou arrematar com um lacinho. Olha lá. Eu vou fazer dos dois lados, tá bom? Este cacho aqui eu fiz dessa forma, olha. Vou mostrar. Olha, gente, eu fiz 30 correntes, tá? E voltei fazendo 3 pontos baixos em cada correntinha, juntos, tá bom? Então, eu fiz 3, no próximo eu faço 2. Na próxima correntinha, faço 3. Na próxima, faço 2. E eu vou repetir isso até o final. 3 pontos juntos em uma correntinha, na outra, 2 pontos juntos. Na próxima, 3 pontos juntos. Tô fazendo com ponto baixo, tá? Na próxima, 2 pontos juntos. E a gente vai percorrer toda as correntes e vai ficar os cachinhos, tá bom? E aí, vai ficar dessa forma.
E agora vamos, então, prender eles. Olha, gente, já prendi esses aqui. Eu posicionei eles bem em cima do coque, né? Olha. Passo aqui em cima. Levo o fio lá pra trás, ó. Tá no lugar correto? Aí vira. Vamos prendê-los agora, ó. Então, eu fiz assim, eu abri o fio no meio. Ficou assim. Eu vou pegar aqui uma parte. Vocês podem colar se quiser, tá, gente? Olha. Aí eu passo um fiozinho pra cá. E agora é só dar aqui uns 3 nós. Bem firme. Junta as duas novamente. E é só passar aqui em alguns pontos para esconder um pouquinho do fio. Ó. Normalmente eu gosto de passar um pinguinho de cola e depois eu corto quando seca, tá, gente? Depois é só, ó, arrematar. Fazer isso com os outros dois também. Vou fazer aqui e volto pra gente terminar aqui de finalizar o rostinho dela. Bom, gente, olha só, ficou assim. Já colei aqui os lacinhos também. Vocês podem usar lacinho de fita de cetim, né? Enfim, vocês escolhem. Eu vou mostrar como eu fiz esse daqui enquanto seca. Um anel mágico. Vou subir aqui 4 correntes. Vou fazer 4 pontos altos duplos. Quatro. Faço de novo 4 correntes. E prendo aqui com um baixíssimo. De novo, 4 correntes. E 4 pontos altos duplos. Vou colocar também, gente, algumas borboletas, tá? Olha, vou colocar 2 aqui, uma aqui e uma lá em cima. Vamos fazer a borboleta? Fiz aqui um anel mágico. Vou subir 5 correntes. 5 correntes. Um ponto alto triplo. Eu vou laçar 3 vezes na agulha. E vou tirar de 2 em 2. Tirei 2, 2, 2 e 2. Agora, eu faço um duplo, laço 2 vezes. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Mais um duplo.
Agora, um ponto alto. Duas correntes. Um baixíssimo. Agora, eu faço 3 correntes. Um ponto alto duplo. Um ponto alto. Duas correntes. E um baixíssimo. Faço agora duas correntes, um ponto alto, um ponto alto duplo. Faço agora 3 correntes e prendo com baixíssimo. Faço duas correntes, um ponto alto, um ponto alto duplo, outro ponto alto duplo, agora um triplo, laço 3 vezes. Cinco correntes. E prendo com baixíssimo. Corto aqui um pedaço do fio. Fecho o anel mágico. Bem firme. E agora, só ajeitar. Esconde esse fio aqui pra dentro, arremata. Pega um fiozinho preto e é só passar aqui em volta. Dá um nó aqui em cima. E já temos a nossa borboleta. Bom, gente, olha só. Já fiz aqui o rostinho dela, tá? Olha. Prendi aqui os olhinhos. 8 pontos aqui de distância entre um e outro. Passei aqui um fiozinho branco do lado, tá? Ó, bordei os cílios, bem tranquilo. E fiz aqui uma boquinha, bem simples, tá? E os olhos, gente, de trava, como é que eu fiz pra diminuir a ponta, né, dele? Eu derreti ela com o isqueiro, tá? Ó, e fui amassando. Então, passava o isqueiro e apertando, tá? Ela ficou bem pequena, tá bom? Olha lá, o avesso ficou o melhor possível, tá bom? E assim, olha, ficou a nossa menina. Olha que gracinha.
Agora, vamos fazer o cordão para que a gente possa moldar o nome da nossa garotinha. Bom, gente, para fazer esse cordão de tricotinho, existem algumas maneiras, né? Tem a maquininha de tricotinho, tem um tear de mão pequenininho, mas aqui nós vamos fazer com agulha de crochê mesmo. Olha, eu fiz 3 correntes, diminuí a agulha, tá? Eu queria ele mais fininho, então tô usando a agulha de número 2. Então, eu fiz aqui 3 correntes, eu vou na segunda, laço o fio e deixo na agulha. E entro na terceira e vai ficar assim. Temos 3 fios na agulha, certo? Tiro aqui das 3, ó, entro aqui no primeiro, aí eu vou pegar o fio e vou passar dentro dela. Entro na segunda, pego o fio, passo dentro dela. E a mesma coisa na terceira. Tiro aqui e de novo. Laço o fio, passo por dentro, entro na segunda, laço o fio, passo por dentro dela, entro na terceira, laço o fio. Olha, dá uma segurada aqui para essas correntes, essas alcinhas, né, não sumir. Olha, estica um pouquinho, segura aqui embaixo, ó. Lacei o fio, passei na primeira, entro na segunda, busco o fio, passo por dentro dela. Entro na terceira, passo o fio por dentro dela. E eu vou seguir fazendo isso até eu atingir o tamanho necessário para fazer o nome que eu escolhi, tá bom? Olha lá, de novo. As 3 laçadas aqui na agulha, tiro as 3. Entro na primeira, busco o fio, passo por dentro dela, entro na segunda, busco o fio, passo por dentro dela. Olha, deu uma sumidinha aqui. Só esticar. Buscar ela lá, ó. Entrei, busquei e passei. De novo, mais uma vez. Viu só? Eu vou fazer aqui mais um pouquinho para mostrar como que ele vai ficando. Bom, olha só, vai ficando desta maneira, olha lá. Viu só? Bem fácil de fazer, hein, gente? Mais uma vez. Tá? Olha, vamos supor que chegou no tamanho que eu quero, aí o que que eu faço para arrematar? Pego o fio, passo dentro das 3, faço uma correntinha, e aí eu deixo um pedaço de fio. E pronto. E para depois deixar ele mais fechadinho, ó, só fazer assim, dar uma enroladinha, puxa assim um pouquinho. Olha lá, e ele já vai ficar fechadinho, viu só? Bem facinho, né? Agora, vamos moldar o nome. Olha, gente, o nome vai ficar assim, eu optei por colocar aqui Alice, olha só. Normalmente, a gente faz esse molde no arame e depois passa ele dentro desse cordão. Eu não vi necessidade de usar o arame, tá bom? Então, eu fiz ele aqui assim. Depois, eu vou pegar uma colinha e vou passar um pinguinho de cola aqui, pra colar aqui, ó, pra formar o A. Outro pinguinho aqui. Outro aqui embaixo, ó, pra colar o L. Aqui, pra formar o I. Aqui embaixo, né, olha só. Pra colar o C. Fazer assim, ele ficar com o formato certinho. E aqui, pra ficar o E, tá bom? O molde, gente, vocês escrevem aí como estivesse escrevendo, né, com a sua letra. Pode escrever numa cartolina, depois fazer por cima, tirar o molde no computador, né, fazer lá, usar uma fonte, enfim, aí vai de cada um. Olha,
Eu fiz esse dessa forma, olha só. Aqui, sim. Ó. Tá aqui, né? Virei aqui pra cima, ó. Aí vai ajustando o tamanho. E assim já temos o A. Olha, a cobrinha. O I, ó. Aí um em cima do outro aqui assim. O C. Olha, a gente vai fazer como se fosse o C aqui, e aí a gente dobra no meio, ó. E já faz o C certinho. Tá? Ficou um pouquinho grande. Só diminuir aqui a letra. Tá bom? Agora eu vou colar, depois eu vou colocar em cima da nossa flâmula. Vamos lá. Olha lá, gente, já colei aqui o nome e ela ficou assim. Já coloquei também a borboleta aqui em cima e as outras duas aqui embaixo. E assim ficou finalizada a nossa flâmula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? E não esquece de deixar aquele like aí, que ajuda bastante o canal. Então é isso. Beijinho e até a próxima!